Boa tarde! Então vem comigo para mais uma aula de história. A gente já falou sobre o surgimento dos povos, né? Sobre os caminhos, sobre a agricultura, sobre a importância dessa história, dessa construção das cidades para a nossa história de hoje. Agora a gente vai falar sobre o comércio. Como surgiu essa ideia de comercializar, de trocar produtos? Vem comigo para a gente saber um pouquinho mais. Então, o comércio, ele se deu com o desenvolvimento das técnicas. Conforme esse povo ele ia aprendendo a cultivar a terra, a cuidar dos animais, a ter agricultura, a ter a pecuária, ele começou a entender que ele fazia isso e sobrava. Né? Então, tudo que ele plantava, que ele colhia, ele começou a perceber que ele estava fazendo isso e estava sobrando, ele tinha um excedente. E aí, o que eles pensaram? Pô, peraí. Se eu tenho lá, se eu planto, se eu colho na minha terra, dá para que eu coma, para que a minha família coma, né? E sobra, eu vou vender. E aí começou a ideia de se comercializar esses produtos, de trocar. Ainda comércio, palavra comércio, ideia de comércio de dinheiro, isso não era muito bem trabalhado. A ideia que eles tinham era, eu tenho de sobra uma coisa, você tem de sobra outra coisa. Vamos trocar? E aí eles começaram a trabalhar com esses alimentos, né? Então esses alimentos que haviam sobrado, eles eram usados para trabalhar com o comércio. Então todo mundo começou a trocar. Então eu tinha muita batata, sobrava batata, eu trocava com meu vizinho que tinha cenoura. E começamos a criar redes, relacionamento de trocas que hoje a gente conhece como comércio. Isso também acontecia, por exemplo, se eu tinha muita batata e meu vizinho tinha uma galinha, eu poderia trocar também. Então eu dava as minhas batatas e ele me dava uma galinha que ele tinha excedente. Então não acontecia só entre os vegetais e as verduras, acontecia também com animais. Então essa troca, né, deu início ao que a gente conhece hoje por comércio. Ao longo do tempo, as atividades comerciais deixaram de ser realizadas somente entre as pessoas daquela comunidade. Porque no começo eu trocava com meu vizinho, né? E com o passar do tempo eles começaram a perceber que eles podiam trocar com outros lugares mais distantes. Então eles começaram a fazer viagens, né, para trocar os excedentes. E aí essa ideia de rota surgiu. Então o caminho do comércio ele começou a acontecer. Então vamos supor que aquele grupo lá naquela comunidade plantava cenoura em março e colhia em abril. Então, o excedente dessa colheita em abril, ela saía em rota para outras cidades em abril, em maio, para atender outro grupo de pessoas. E aí se deu as rotas de comércio, tá? Assim aconteceu essa troca entre lugares distantes. Para comprar e vender, os comerciantes utilizavam tanto os caminhos por terra, as estradas, quanto por água, os mares. E alguns povos, como os fenícios, há mais ou menos 3.500 anos, se tornaram hábeis comerciantes, quer dizer, bons comerciantes, e construíram excelentes embarcações para transportar os produtos. Os árabes também se destacaram por utilizar as rotas terrestres, incluindo os desertos. E eles iam em caravanas, em grandes grupos de comerciantes com seus camelos para fazer trocas entre ali aquela região. Para comercializar, fizeram uso da importante rota da seda, principalmente entre os séculos 17 e o século 12. Perdão, século 7 e o século 12. O povo de Mali ficou muito rico, controlando parte do comércio de ouro e de sal. Então, tudo que sobrava, que era além, eu trocava, eu comercializava com os meus vizinhos. Grande parte do comércio era feita com a troca de produtos. Ainda não existia dinheiro, ainda não tinha venda, era a troca de produtos. O uso de moedas ocorria somente em algumas regiões do século 7 a.C. Então, assim, eles não tinham a prática de trocar por dinheiro. Era uma troca por produto mesmo. Essa prática não era comum a todos os povos, mas se tornou importante na Europa, quando o aumento da população fez com que parte das pessoas deixassem o campo e fossem para as cidades. Então, quando as pessoas, olha lá a imagem, começaram a deixar o campo e vir para a cidade para construir grandes cidades, né? Construírem ali os seus habitats melhores, eles começaram a ter essa moeda, esse ouro.
E aí começou essa ideia do comércio de venda, tá? Da troca por dinheiro e não só por produtos, como era inicialmente. Então, olha aí a imagem, ela mostra bem pra gente, né, as embarcações e aqui, ó, as embarcações e as pessoas aguardando aqui no porto, ó, essa entrega de produtos, tem uma vendinha logo aqui, vocês podem observar, tá? Foi. E aí agora vocês vão realizar as atividades que estão propostas aí no livro com relação ao comércio e na aula online a gente vem para falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou pedir para que vocês também estudem um pouquinho sobre a peste negra, tá? Nós estamos passando por um momento de uma grande epidemia, né? A gente está falando sobre uma epidemia, uma pandemia, né? A Covid-19. Leiam mais um pouquinho sobre a peste negra, que foi uma epidemia muito importante, tá bom? Um beijo e até a aula online.